bem. Pronto. Boa noite, boa Noite de noite. novo. Tudo bem? Vamos lá começar de Certo. novo. Vamos lá, então. Nós estávamos, então, conversando sobre o amor me amou e o que isso significa, certo? E vamos Certo. ler João 3,16. Isso. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Filho unigênito é o único filho, né? Então, Isso. Deus nos amou tanto que entregou o seu único filho, porque nós estávamos já separados de Deus pelo pecado. E esse versículo, essa mensagem, eu ouvi e me encontrei com uma... Porque a minha mãe era solteira e meu pai era casado. E eles tiveram um relacionamento. Então, eles tiveram um relacionamento. Vamos lá agora. Vamos ver se vai dar para ouvir. Não estamos te ouvindo, Cris. Edna, não tô te ouvindo. Ah, Esqueci, Drigueu. Não, eu estava te perguntando se você gostaria de dar seguimento enquanto ela voltava para finalizar aí sobre a história dela. Complementar, quer dizer. então, gente, para quem não conhece, Tenta... para quem não tem acompanhado as nossas outras lives, a nossa colega, ela tem uma história de superação de vida, assim, fantástico. E ela quer trazer para vocês um pouco dessa história e de como foi que ela conseguiu superar todas as barreiras que a história dela trouxe para a vida dela. Então, assim, ela está contando aos poucos, mas ela está com um problema técnico e está falhando bastante para ela. E é assim, mas... Oi, Adri. E assim, mas a história dela, gente, vale muito, muito a pena vocês ficarem aqui para ouvir. E depois poder estar participando, tá dizendo o que vocês tá achando, se vocês quiserem fazer perguntas ou compartilhar também alguma coisa aí, vocês fiquem à vontade. E enquanto a nossa colega volta, diz pra gente aí o que vocês entendem quando vocês lêem essa frase que tá aí em cima, o amor me amou. Ou aquela enquetezinha que a gente colocou no nosso perfil que tá escrito, o amor me amou. Voltou, Cris. Continua aí pra gente. Tá. Eu acho que vou começar de novo, não? Sinta-se à vontade. Pode. Cris, se Entender a você primeira parte que eu quiser, se você falei. quiser, a gente vai te ajudando também. Viu? Só chamar. Aí eu vou dando sinal, viu? Tá. Tá. Então, Vai.
Tá travando, Cris. Cris, não precisa não, só você complementar aí, que eu acho que o pessoal já pegou o que tava falando antes. Então vamos fazer assim, ó. Lu fala, depois você volta novamente, que quem sabe melhora um pouco a conexão, porque também estava chovendo, né, gente, lá na cidade dela, que atrapalha também, né, questão de internet. Então, gente, assim, o depois que a nossa que eu colega está entendi, dizendo, através do conhecimento do sacrifício que Deus fez por nós, enviando Jesus, Acho que a Cris não eu tá ouvindo. encontrei o que eu faço. Cris, vai. Agora deu para ouvir? Cris, deixa a Lu falar um pouco, vamos dar um tempo, ver se sua internet melhora, viu? Deixa a Lu falar um pouco, pra dar um tempo aí, que aí você vem acrescentando. Então, assim, ó, Vai, Lu. esse tema que a gente está abordando com vocês, e a gente falou semana passada sobre o propósito. O que é o propósito e de onde vem o propósito, qual é o sentido do propósito. Então, o propósito está relacionado a Cristo. O seu propósito se inicia com Cristo, né? Então, hoje a gente está dando continuidade a isso com o tema O Amor Me Amou, que está ligado ao propósito. Então, assim, eu vou falar as qualidades e as características do propósito e como isso influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, que não é uma coisa assim, não é uma coisa boba, né? Ah, as meninas estão criando frases e estão começando a falar. Não, são coisas que pra gente tem feito muito sentido e vai fazer muito sentido para vocês também. Tá ouvindo, Cris? Sim. Quer continuar? Vamos tentar aqui, vamos ver se a internet vai agora. Então vai. Tá. Então, a frase O amor me amou começa em Deus. Ele enviou Jesus, né, como o filho, para que a gente pudesse voltar a ter um relacionamento com ele. Entendi que eu era pecadora. Não que eu tenha deixado de ser, né? Mas assim, uma pecadora salva e arrependida. Mas, claro, a gente não consegue, né, deixar de pecar, mas não é pecar com a intenção de pecar. E nesse sentido, eu achava que eu não tinha pecados, que eu não fazia nada de muito grave, assim, né? Não roubava, não matava. E eu entendi que sim, que eu precisava de Jesus para poder me aproximar de Deus. E quando eu entendi esse amor, eu pude me sentir amada. E é um amor diferente do que você esperar, por exemplo, o amor do teu pai, da tua mãe, do teu filho, da tua amiga. É um amor incondicional. É um amor incrível, imensurável. E esse amor derramado em nós é o que nos permite nos amarmos outras pessoas, é o que nos permite perdoar a nós mesmos e aos outros. E foi assim que eu consegui perdoar o meu pai através do conhecimento e do acesso ao amor de Deus, porque eles haviam me escondido, especialmente meu pai, então, tinha me escondido da sua esposa, dos meus irmãos. E eu vivi durante muitos anos com essa sensação ruim de ser escondida, de não me sentir amada por ele, de me sentir rejeitada. Então, tudo isso encontrou nesse amor de Deus algo incrível e poderoso. E Deus fez isso porque ele queria salvar, né, todas as pessoas e dar a elas a vida eterna. E no nosso idioma, no português, a gente pode pensar assim, mas esse amor é um amor, né? Tem pelo menos 4 tipos de amor no português. O amor à amizade, o amor familiar, o amor eros, que aí é o amor de paixão, um amor mais sexual, e o amor ágape, que é esse que é o verdadeiro amor.
E nós podemos pegar o versículo de 1 João 4,18. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, não é somente o amor de Deus, mas ele é o próprio amor. E o amor ágape, então, que é esse chamado amor de Deus, ele é um amor que ele não é impulsionado por sentimentos, não é impulsionado por afinidade ou por desejo, como esses outros tipos de amor que normalmente também vem na nossa cabeça quando a gente fala do tema amor. Mas o amor ágape, ele é o amor incondicional e é um amor imensurável e, acima de tudo, ele é uma decisão. Eu lembro que o que mais me marcou na época que eu encontrei com esse amor foi assim, Deus decidiu amar. Ele escolheu amar. E essa vem em seguida de uma atitude. E não importa se ele fez como atitude foi enviar o filho dele. Porque era a única maneira de que as pessoas pudessem. Então, um pouquinho mais sobre a definição do amor ágape é fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. O amor perfeito, ele é imparcial. E a revelação do amor de Deus está em Jesus. Está escrito lá em 1 João 4,10, assim. Opa! 1 João 4,10. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, Deus amou primeiro. E nós amamos porque Ele amou primeiro. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou, porque nós tivemos acesso ao perdão através dele. Então, em que nós aceitamos Jesus, esse amor, nesse momento nós nos tornamos filhos. Mas a gente pode pensar assim, o amor de Deus ainda é maior que isso, porque vem inclusive antes disso. Ele nos amou antes que nós tivéssemos tido acesso ao amor, mesmo sem que a gente soubesse e conhecesse esse amor. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é nesse momento que o amor de Deus ele é derramado nos nossos corações. Porque Deus é amor, a essência dele é amor. E é só através disso que nós conseguimos amar e perdoar as outras pessoas, amar e perdoar a nós mesmos e nos conectarmos com a fonte que é Deus. E foi assim, quando eu me senti amada pelo amor de Deus, que é um amor que decidiu me amar, eu senti algo incrível. Alguém me amar sendo eu cheia de defeitos, sendo eu alguém que nem sequer tinha doado. Meu pai e minha mãe ainda carregava a mágoa deles, mas alguém decidiu me amar com um amor que é imensurável, não tem nem explicação. E também nós podemos ser um canal desse amor, mas nós não podemos, como seres humanos, revelar o amor de Deus para ninguém. Nós somos o canal e o amor é revelado através do Espírito Santo. Nós apenas vamos mostrar onde está a revelação, vamos testemunhar daquilo que Deus fez por nós, através de nós, mas é Ele próprio que vai se revelar a cada coração. E o amor me amou é isso. É o amor infinito, imensurável e grandioso de Deus por nós, que foi capaz de dar o único filho que Ele tinha para que nós pudéssemos acessar Ele novamente e nos voltarmos ao propósito de nos relacionarmos com Deus. Isso aí. Que história fantástica, né, gente? Imagina como é você crescer no meio de uma sociedade onde todo mundo quer colocar a responsabilidade de alguém sobre você, que alguém coloca nomes pejorativos em você,
que fica querendo colocar taxas ou rótulos em você, sem ao menos conhecer, sem ao menos saber qual que é a essência que essa pessoa tem. Com tudo isso, você já, como se diz, crescer com isso, tendo que se esconder, tendo que esconder quem você é, a sua origem, e aí você ter que ainda viver com uma sociedade que não tem a sensibilidade de saber, de se colocar no lugar da pessoa e tentar entender isso. Mas Jesus, ele é tão, tão misericordioso, tão amor infinito, que se revelou para ela, e foi como se ele dissesse assim: olha, eu olho para você não como os homens te olham, eu te vejo não como os homens te vê, eu te vejo a minha imagem e semelhança, e para mim você também tem valor. Para mim você também é amada, e por mim você é amada, e eu vou te fazer sentir amada. E ela sentiu esse amor, e quando ela sentiu esse amor, ela ressignificou toda a vida dela e conseguiu liberar o perdão para os pais, que de certa forma, através deles, ela teve essas barreiras, esses bloqueios emocionais, igual ela já havia dito nas outras lives, como a gente disse nas outras lives sobre os bloqueios. Então, quando Jesus revelou para ela o amor, que ela se sentiu amada, ela foi capaz de perdoar. E é o que eu vou dizer para vocês aqui, que são algumas das características do amor, deste amor me amou, né? Desse amor incondicional. Porque, como a colega leu, Jesus amou o mundo de tal maneira, quando ele diz tal, é porque não há palavras que seja capaz de expressar tamanho amor, de escrever. Não tem palavras para que a gente possa escrever ou medir este amor. O amor de Deus tem o tamanho de tal coisa, para a gente fazer essa comparação. Então, quando o escritor ele escreveu este versículo, ele não encontrou palavras para especificar, para medir ou para comparar este amor. Porque nós, seres humanos, como a gente mede o nosso amor? A gente mede até o ponto em que alguém me fere, até o ponto em que alguém me magoa. Então, quando você determina uma limitação para a pessoa, você sabe a quantidade do amor, e o seu amor não é incondicional. E você diz assim: eu amo fulano, mas se ele me magoar, se me decepcionar, eu já não amo mais. E isso eu não estou falando, e essa live a gente não vai referir somente a amor conjugal, amor de relacionamentos amorosos. Não, a gente vai trazer aqui, sim, o relacionamento amoroso e o amor de amizade, que você tem uma pessoa que você ama essa pessoa e você traz para a sua vida, que é a amizade, que é o amor pelos seus filhos, que é o amor pelo seu convívio, pela sua família, pelos seus pais. Mas só que o nosso intuito maior aqui, quando a gente lançou essa frase, que a nossa colega nos inspirou, e essa frase é uma criação dela, quando ela disse pra gente, o amor me amou, então assim, a gente começou a pôr em prática essa live, essa frase, e porque tem um significado muito maior. Então, todas nós entramos em um consenso e falamos: meninas, a gente precisa compartilhar isso, porque é algo muito, muito maravilhoso. Se faz tanto sentido pra gente, vai fazer sentido para outras pessoas. A gente só precisa transbordar de uma forma que eles consigam entender o significado dessa frase. E quando a gente disse para vocês: olha, façam a técnica do hi-fi, o amor me amou, a gente estava dizendo para você assim: olha no espelho e fala bem assim, o amor me amou, Jesus me ama, eu sou amada do Pai, eu sou obra do Criador, eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, é tudo isso que a gente resumiu dentro de uma frase, porque a gente não, também, como escritor, a gente não consegue expressar em uma palavra só.
E só de tal maneira, se a gente falasse, ó, o amor de tal maneira, ia ficar bem mais vago, Ô, né? Lu, Oi? é como aquela frase, que ela também era bem forte, né? Eu sou o filho amado de Deus. Você se olhar no espelho, se vendo como parte do Criador e olhar para você, que é uma obra-prima de Deus, e você se sentir amado por Ele, que acima de tudo a gente tem que se sentir amado por Deus, que é o primeiro amor que a gente recebe, né? E ao longo da vida, por tantos amores que existem, a gente aprende amor de uma forma egoísta, Sim, né? E não como Jesus. Tem aquela frase da Bíblia que eu gosto muito, que eu até coloquei na minha foto aquele dia, que é: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que foi a maior prova, né, de Deus de amor à humanidade, que foi seu filho ser uma prova de amor viva, de como ele amava nós, de sacrifícios e tal. E aí, assim, eu sou uma pessoa assim, extremamente apaixonada por Jesus. Para mim, Jesus é a figura assim que representa tudo. Eu falo que se você quiser andar certo, você não precisa nem ler a Bíblia toda, você basta simplesmente seguir os princípios de Jesus. Segue o exemplo de Jesus que você vai sempre andar bem, né? E quando a gente fala de amor incondicional, por exemplo, o amor incondicional que a gente pensa é o que? Só aquele amor de mãe e de filho. O que é o amor de mãe e de filho? Que às vezes faz, que eu tenho que aceitar tudo e tal. Quando a gente leva isso para outros relacionamentos, como de amizade, de irmão, de relacionamento, o que é o amor incondicional? Esses últimos 2 anos, eu tive experiências assim muito fortes para me entender profundamente o sentido da palavra amor incondicional. Não do meu amor por meus pais ou por meus filhos, que é um amor incondicional ali que você dá a vida. Mas é você amar outro ser. Que o que é o amar outro ser? É você aceitar ele da forma que ele é. Muitas vezes, tem pessoas que, inclusive até dentro das igrejas, que quando ela começa a praticar demais ali o hábito de ir à igreja e tal, ela meio que começa a crucificar as outras pessoas. Já se eu estou indo na igreja todo domingo e tal, se eu estou orando, eu já estou no céu, já tô salvo. Não é. E eu falo assim que o passaporte para o céu é seu coração. Se seu coração for bom, todo o resto é, né? Então, onde é que é o coração bom? É a forma que eu olho tudo à minha volta. Como eu vejo, é o que eu sinto. Qual a representação de tudo ao meu redor. Então, assim, eu levo nesse sentido assim de Jesus, do amor incondicional, que é aceitar o outro. E a gente tem um exemplo assim de Jesus bem próximo, que é quando nós olhamos para os discípulos, né? Não tinha nenhum discípulo que foi um santo, de fato, né? E os principais discípulos de Jesus, eles não foram de exemplo ali, lá Jesus escolheu a dedo os melhores. E é onde a gente fala que nunca é tarde para você mudar. Não importa o que passou, mude agora, a partir de hoje, faça diferente. Não importa o seu passado. E a questão do perdão, não é a gente estar todo dia errando e querendo que Deus perdoa. Ah, porque Deus me ama infinitamente, incondicionalmente, eu tenho que manter o erro. Não. Quanto mais puro, melhor. Porque Deus também a lei universal, ela é incrível. E ela governa tudo, né? Se você faz o bem volta para você. É um ciclo vicioso. Se você faz o mal, ele vai voltar. Uma hora ou outra ele vai voltar. Então, assim, o discípulo Paulo mesmo é um dos discípulos assim que tem um exemplo bem interessante, que ele perseguia Jesus, né? Ele era um discípulo que odiava Jesus, odiava os cristãos. O cristianismo para ele tinha que matar todo mundo, que ele queria acabar com aquilo. E de repente ele tem a revelação de Jesus e volta e vem através do quê? Através do amor. Porque, eu vou chorar. Porque não tem como você ver uma criatura tão pura no amor, igual Jesus, benevolente, amorosa, e não se apaixonar pela conduta dele, a forma dele reagir a qualquer situação. E aí é onde Paulo volta, né, e começa a pregar. E ele não esperou ele ser perfeito, ele deixou o passado para trás. Ele simplesmente conectou ali com a proposta de Jesus, viu a imensidão que era o trabalho dele e quis acompanhar.
E assim como muitos outros, e a gente tem exemplo de muitos discípulos, exemplos negativos e positivos. A gente vê a mudança que eles tiveram. E até mesmo alguns atos ruins que são marcados, como o do Judas, né? Que vendeu Jesus e tal. Tem lições para ser aprendidas. Jesus, ele explica tudo de uma forma assim, tão linda sobre o amor. Eu penso assim também, a questão do amor não é a gente passar a mão na cabeça das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas, o amor é o quê? É eu aceitar tudo? Não é aceitar tudo. É você respeitar. É você respeitar, não é aceitar que o outro venha fazer o que quiser com você, mas respeitar quem é o outro. Então isso é um amor incondicional. Tá travando meu? Eu te amo, eu te respeito, mas eu escolho que eu convivo. É onde a gente Tá começa a travando. escolher aonde eu quero chegar, com quem eu estou. Isso não é falta de amor pelas outras pessoas que a gente está, mas é só um propósito, que é o que a Lu estava falando, é o propósito, o que que move as pessoas são propósitos, e o que que faz um propósito valer a pena, e o que que é o propósito de fato, que é o que? É o que vibra a minha alma, o que que minha alma busca, o que que me faz feliz, que me dá aquele êxtase sem ser nada, eu não estou ganhando nada para aquilo, mas aquilo me dá, me enche o coração de fazer, é isso que é o propósito. Então, o amor está nisso, está nas pequenas coisas, de valorizar a natureza, valorizar os outros seres humanos, né? E, e deixar o coração ser puro como o de Jesus. E outra coisa que eu gosto muito, que tem até relação, assim, a questão de amor de Jesus, que é venha ao reino, né, as criancinhas, não, venha minhas criancinhas, que delas são o reino do céu. E o que que é a criança? A criança é pureza, né? Que é o amor, é a pureza. Se a gente for olhar só por essas questões do amor, sobre o que é o amor, a representação de Jesus, o que Deus trouxe para nós, que é a representação de Jesus, você não precisa estudar mais nada sobre amor. Então, assim, outra coisa que eu acho legal aqui, deixa eu ver se eu acho um pedaço que dá. É um versículo que eu queria ler aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, esqueci o número do versículo. Mas assim, de fato, a principal coisa que Jesus pregava era o quê? Ele não tentava controlar as pessoas. Ele inspirava as pessoas através do comportamento dele, das ações dele, da forma dele amar. Era isso que inspirava as outras pessoas. Eu acho que eu não vou ser boazinha ali igual a Jesus. Perfeito, continua. Eu acho que eu não seria tão mansa como Jesus em muitas situações que ele teve. Eu desci a porrada primeiro, depois tá tudo bem, agora levanta e embora trabalhar. Mas é isso, é inspirar, gente. O amor é inspirar. É amar o que você faz inspirando outras pessoas. Tem um mandamento, um versículo na Bíblia, que é no livro de João 14:15, que fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, assim, a fonte, o início de tudo, sempre vai começar nele. Então, para você atingir esse amor, primeiro você tem que ter e construir um relacionamento com ele, conhecer a pessoa dele e amá-lo, o amar verdadeiramente. Quando você provar deste amor, você vai entender as características do amor. Qual que é a característica do amor? O que é o amor? O amor, ele é bondoso, ele é em tempo e fora de tempo. As qualidades do amor é o quê? É a caridade, é o você se doar sem esperar algo em troca. É você amar o teu próximo como você ama. Isso mesmo, quem que disse aí? Aliás, Rodrigues, amar o próximo como Alear, a ti mesmo. Isso aí. É você, porque se isso você mesmo. ama o teu próximo igual você ama você, você quer algo de mal, algo de ruim para você, você não vai desejar isso. Então, assim, quando você ama o teu próximo como você ama você, você consegue se colocar no lugar da pessoa, consegue entender certas dores que a pessoa tem e você é uma pessoa caridosa. O amor não é só você fazer uma visita para quem está doente ou só você dar um prato de comida para quem tem fome. O amor vai muito além disso. O amor, porque
tem certas atitudes que praticamos e esperamos algo em troca, esperamos reconhecimento, esperamos honra e glória, mas por quê? Porque fazemos isso em favor nosso. Agora, quando direcionamos tudo o que fazemos a Deus, quando direcionamos a Ele, o sentido da nossa vida a Ele, você não espera reconhecimento, você não espera honra, você não espera glória, porque tudo está voltado para Ele. E o Pai, o que Ele é? Ele sabe recompensar muito bem os teus filhos. Então, se você faz, Jesus ele vai trazer para você a gratificação de tudo que você está fazendo, desde que você faça por amor, mas sem esperar algo em troca, como que seja uma moeda de troca. Ah, eu vou dar isso para receber isso aqui e eu quero receber na mesma proporção. Não, é você fazer, é a caridade, é o ato de se doar, é o ato de amar, de tentar transbordar o amor de Deus. Por quê? Gente, para que um exemplo melhor do que nós mesmos, né? Nós somos pecadores, falhos, errantes, decepcionamos pessoas o tempo todo e às vezes somos grosseiros, não temos a capacidade de ser generosos em muitos momentos, porque o que acontece? Você vai pensar em você primeiro antes de você colocar a situação do seu parceiro, do seu colega ou de uma pessoa que talvez não é o teu conhecido, mas você primeiro vai pensar em si. Agora, Jesus não. Jesus, ele faz para você e ele sabe que você, muitas das vezes, nós não vamos reconhecer. Muitas das vezes não vamos ser grato a ele por tamanha graça, porque nós vivemos debaixo da graça. Porque se fosse pelo merecimento, a gente não merece nada que vem de Deus. Porque nós somos ingratos e não sabemos devolver a adoração a ele. Não nos voltamos. Muitas das vezes estamos tão ocupados na nossa vida rotineira, corriqueira, no corre-corre, e não nos voltamos a Deus. E quando nos voltamos a Deus? Quando passamos por algo, por alguma aflição, por algum momento de prova, por doença, por falta de emprego, ou alguma coisa dessa forma. Aí nós nos voltamos para Deus. Porque falamos assim, é como se pensássemos assim, eu vou fazer isso para Deus. Isso aí, Fabrícia, porque nós somos falhos em todos os momentos. Aí nós falamos assim, vou me voltar para Deus e Ele vai me dar algo. E às vezes a gente age assim no nosso dia a dia. Às vezes até inconsciente, nós agimos assim, vou fazer algo para fulano porque eu vou receber tal coisa. É sempre assim. Mas quando agimos com o amor de Deus, que é eu te amo em Cristo Jesus... Quando dizemos assim, eu te amo em Cristo Jesus, estamos dizendo, eu quero te amar com o amor que Jesus tem para mim. Com o amor que Jesus tem comigo. Então, quando eu faço isso, eu quero te amar e eu vou amar você, vou amar a sua vida em Cristo, eu estou dizendo assim, eu vou fazer por você sem esperar nada em troca, eu vou te amar com todos os teus erros e defeitos. Eu vou tentar não te julgar e vou tentar não te crucificar. Então, eu vou te amar e como Jesus fez, ele veio ao mundo como luz para dissipar as trevas. Então, quando ele fez isso, ele sabia que ele ia ser rejeitado, ele sabia que ele ia ser crucificado, ele já sabia que ele ia morrer na cruz. Mas ele, além da cruz, ele nos via. Ele via nós que somos pecadores, somos falhos, somos errantes. E tanto é que ele sabia tanto disso que já deixou na Bíblia estipulado perdoar 70 vezes 7, porque sabe que a gente peca o tempo todo e a gente erra o tempo todo. Então, olha, tenta imaginar a dimensão desse amor. É um amor de tal maneira que a gente não consegue explicar. E por isso foi o tema dessa live, a criação dessa frase, o amor me amou. Né, Edna? Isso, e o princípio do amor é servir, né? O que Jesus veio mostrar foi isso, que o amor é servir. Aproveitando aqui, pegar um gancho aqui da história da Cris, e esse finalzinho que você falou aí. Gente, a questão do amor, porque para você amar o próximo, você tem que primeiro amar a si.
E muitas vezes a gente não se ama porque a gente vive muito para fora. A gente vive muito para os prazeres. Se vocês observar, tudo que está ao redor da nossa vida, tudo que influencia vícios e tudo mais, está ligado aos 7 pecados capitais. Todos os vícios estão ligados. Tudo que te distrai, que te tira do caminho, estão ligados aos 7 pecados capitais. Vocês podem analisar qualquer área da sua vida, qualquer situação, tudo é nisso. E no mundo atual, com tanta tecnologia, a gente tem é muito bombardeado de informações sobre sexo, drogas e tal. Então, para você ser uma pessoa, tipo, admirada pelas outras, você tem que ser o fodão, você tem que ser isso, é aquilo e tal. Então, a gente vive muito para os prazeres externos. É isso que dificulta você se amar e amar o próximo. Eu tive uma experiência, assim, nesses últimos 2 anos, que me fez ver muito sobre esse lado, sabe? Eu abri mão de coisas que para mim era muito importante, sabe? Coisas bobas, mas que são importantes para mim. Inclusive, uma delas era beber, que eu adoro beber. Só que eu parei um pouco de beber, que eu falei assim, não, vou voltar um pouco, sair um pouco de sair com as pessoas e voltar para mim. Eu tive uma experiência espiritual bem forte, que foi assim, aquela coisa assim que Deus falou assim, não, agora você vai saber o que é amor. E eu fui lá no buraco e voltei. Mas assim, eu voltei com o que eu tinha dentro de mim, que eu sempre trabalhei muito essa questão de falar para as pessoas sobre o amor. E Jesus é minha inspiração, inclusive quando eu me formei em 2011, meu trabalho de conclusão foi relacionado sobre sentimento, sobre emoção, sobre como o amor e os sentimentos influenciam na vida, né? Que eu queria que aplicasse isso dentro das escolas. Eu sempre acho que a gente tem que trabalhar o sentimento das pessoas, porque o amor para mim é tudo, é a coisa mais importante. Então, assim, quando você volta a não importar mais com prazeres do mundo, qualquer coisa que seja de prazeres do mundo, você começa a ver que você não é só uma carne, você não vive só daquilo, você começa a ver prazer em outras coisas. Inclusive até no que a gente está fazendo aqui, né? A gente poderia estar bebendo. Ou tá queimando pneu aí. Mas é uma coisa legal que meu coração fica feliz de falar com as pessoas. Seja aqui ou em qualquer lugar que eu esteja conversando com alguém, isso me faz bem. Toda palavra que eu posso estar levando para ajudar me faz bem. Então, quando você para de olhar para o mundo e você começa a olhar para você como um ser individual, que ninguém é igual, até um irmão gêmeo, ele tem sua diferença do outro. Ninguém é igual. E quando você vai pensar sobre a perfeição que é um ser humano, em cada detalhe da criação, cada criação de Deus, você pega uma árvore, uma folha, gente, uma folha, ela é tão perfeita. Precisava de tanto detalhe? Precisava. Então, quando você vai olhar como você é perfeito, como você é uma obra-prima de Deus, você para de olhar para o mundo. Você não vai buscar prazer no mundo, você vai buscar prazer dentro de você. Então, eu sempre fui uma pessoa muito feliz, mas essa questão de entender o amor incondicional, não de mãe e para os pais, mas pelas outras pessoas, faz total diferença. Você começa a entender e aceitar as pessoas como elas são. Não que você tenha que ser iguais a ela. Eu quero inspirar que elas sejam melhores. Da mesma forma que cada dia eu tento ser melhor, eu quero que outras pessoas sintam isso também. Então, você está se sentindo um pouco amor próprio? Sai do mundo, volta para Deus. Volta para Deus que você vai entender o que é amor e você não vai depender do amor de ninguém. Quando você entende que Deus te ama, você não precisa de ninguém. Porque o amor de Deus é tão poderoso que você se sente próspero e as coisas vêm. Simplesmente vêm. E é incrível quando você sente o amor e você se ama e você se basta. E o que é isso? Não é que você quer viver sozinho. É porque você é tão feliz com você, com o amor que você tem, com o amor por Deus, que o resto vem. Vem assim e é próspero. Suas relações são mais prósperas, seu trabalho fica mais próspero, seus convívios, tudo é mais próximo. Porque você começa a ver beleza, você começa a ver Deus em tudo. E é incrível. Quem não experimenta, experimenta. Começa com o exercício do Isso espelho, né, aí. Lu? Você vê a E é mão de incrível. Deus até num dia chuvoso e nublado, você consegue ver beleza. Você consegue ver tamanho amor, tamanho cuidado, porque se Deus não mandar a chuva, a colheita não vai fluir, não vai vigorar. Então, se Deus mandar só chuva, tudo vai ficar inundado. Então, no outro dia precisa de sol.
E aí, tem um versículo em 1 João, no capítulo 3, no versículo 18, que diz assim, que vai resumir tudo que a gente falou. Meus filhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, assim, não é você falar, é você praticar, é pôr em prática. Como que se diz? É como eu saber das leis e não vivê-las, só falar. Não vai fazer sentido, porque você vai estar falando uma coisa e as suas atitudes estão demonstrando totalmente diferente. Então, não vai haver uma conversação com o que a sua boca está falando e o que o seu eu está praticando. Então, assim, não é só você falar, é você praticar e praticar em verdade. É você fazer sem esperar que ninguém te ovacione, te aplauda, te glorifique e dê a você toda a honra e toda a glória que é para dar a Jesus. Não é assim, Cris? Sim, isso mesmo. E lembrando que o amor de Deus, ele pode ser acessado por qualquer pessoa. E se você ainda não acessou, vá para o seu quarto, fique sozinho, pegue uma Bíblia ou procura no celular, lê João 3,16, fala com Deus, como se fosse uma conversa com um amigo, com um parente, mas conversa com Ele e busca compreender o que foi o sacrifício que Deus mandou para essa terra, que foi Jesus, para que a gente pudesse voltar a Ele, para que nós pudéssemos sentir esse amor, que foi uma decisão e não um sentimento. Deus por nós, seguido de atitude. E lembre-se todos os dias que você é amado. O amor te amou. Isso aí. Diga para você mesmo todos os dias. Outro né? exercício O amor bom. me amou. Isso aí. Uma dica aí, porque assim, tem gente que pensa que não faz diferença ler a Bíblia todos os dias. Uma dica, quem quiser, pode começar, sim, uma coisa mais simples. Tipo, todos os dias você lê o Salmo 91, por exemplo. E aí você vai vendo como é que a sua vida vai ficando mais próspera. Prosperidade, gente, não está relacionada somente a dinheiro, né? Prosperidade tá relacionada ao bem-estar, à realização em qualquer área. Isso é que é ser próspero. Outra coisa legal, quem for o pai, quem for mãe que está aqui assistindo, eu quero dar um exemplo de mim, porque meus filhos já estão grandes, e eu não praticava, e hoje eu pratico, que é o quê? É levar um pouco a palavra para os meus filhos, através de mim. E aí eu estou fazendo isso. Eu todos os dias leio um salmo e provérbios. Provérbios, quem não quiser ler salmo, lê todo dia um provérbio. Todos os dias você pega um provérbio e lê. Com poucas semanas você vai perceber como a sua vida se transformou. Vai ter mudanças sutis nos dias, mas passou tipo 10, 15 dias, você vai ver como é que já está tão diferente o seu sentir em relação a tudo que te cerca, que é incrível. Não tem como explicar o poder da palavra. Não. Não tem. Só praticando. Eu vou fazer a minha encerração aqui da minha parte e vou deixar minhas colegas falarem ali o que elas sentirem. A minha encerração hoje, vocês sabem que eu falo demais, né, gente? Nossa, meu Deus! Então, assim, eu vou tentar ser breve. E eu quero deixar aqui um versículo para vocês que está no livro de Salmos 116, versículo 1 e 2, que diz assim: Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto, invocarei enquanto eu viver. Então, eu amo a Jesus e, gente, Ele ouve vocês. Não é um ser que está em outra atmosfera, que está distante. Não. O ouvido dele está atento para te ouvir. Conversa com ele, como a Edna disse. Conversa. Ele vai te ouvir. Ah, Lucimar, não sei orar, não sei falar palavras bonitas e coisas mais.
é você conversar. É uma conversa. Jesus, eu estou aqui. E começa a falar tudo que você está sentindo, tudo que você precisa falar. E você vai ver resposta de Deus para a sua conversa que acabou se tornando uma oração. Então, este versículo para mim é uma confissão de fé. Eu vou invocar ele e vou amá-lo enquanto eu viver. Cris? Então, quero deixar aqui, se você não entendeu muito do amor de Deus, o convite, mais uma vez, para que você leia João 3,16, você fale com Deus da sua maneira, com as suas palavras, e que você busque se conectar a Deus. E lembrando que a revelação do amor de Deus é o próprio Jesus. E também o desafio que nós já estamos colocando em algumas lives que estão aqui, fazer logo de manhã cedo, quando vocês acordarem, o seu high five, que é o seu toca aqui, na frente do espelho, tá? Porque se você não incentivar a você mesmo e não se sentir amado, quem vai incentivar, né? Então, se conecte ao amor de Deus e apoie-se a você mesmo. E escreva a hashtag O Amor Me Amou e marca a mim, a Edna, a Lu e compartilha nos seus stories. É isso aí. Obrigada pela atenção e uma boa noite a todos. Lembrando que todo Deus. É isso aí. Complementando aquela frase que eu falei, né? Quando vier qualquer sentimento ruim, pense: eu sou o filho amado de Deus. Só isso. Tem um trechinho que eu gosto muito, que é aquele: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em corações humanos que Deus tem preparado para você. Então, a partir do momento que você escolhe ter compromisso com Deus, com a justiça, com a bondade, com a benevolência, com o amor, quem te chamou foi Ele, o resto segue seu caminho reto. Quem tiver na energia sua ali, bora junto. Quem não, não tenha medo de afastar de pessoas para seguir o propósito que vibra em seu coração. É só isso. Muito obrigada, pessoal, pela presença que esteve com a gente até agora. Obrigado, meninas. Obrigada, gente. Boa A noite pra nossa vocês. forma de demonstrar esse amor para vocês é isso aqui. A gente está aqui transbordando. É algo que realmente fez, gente, não é da boca para fora. Transformou e tem transformado a nossa vida. E façam a técnica do Hi-Fi aí com a frase: o amor me amou. Meninos, vamos fazer a nossa técnica? O amor me Vamos. amou? Bora. O amor me amou. Aí. Gente, obrigado por vocês que estiveram aqui, que disponibilizou o tempo de vocês para nos ouvir. Beijo grande no coração de vocês. E fique ligadinho que a gente vai vir com mais coisas aqui para vocês, hein? Tem novidade por aí. Isso aí. Boa noite. Boa noite.